E hoje tem Botafogo e São Paulo. Eu bato um papo agora com um dos grandes artilheiros da história do Fogão, Túlio Maravilha. Que prazer falar contigo aqui no Pai Querer Futebol Memória, Túlio. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pai Querer. Satisfação é nossa estar falando com vocês aí. O prazer é todo nosso. Tá chegando o gol 1000, né, Túlio? Tá chegando. Falta um pro 900, então com 899. E em janeiro agora de 2010 vai fazer o gol 900 pelo Botafogo de Brasília. E o contagem regressiva por milésimo, né, será no Botafogo do Rio de Janeiro, no Engenhão. Pois é, e hoje tem Botafogo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem que vencer pro seu gol sair na Série A e não na Série B, né, Túlio? É verdade. Se bem que em 2010, se porventura o Botafogo cair, ele deve retornar, e aí sim, em 2011, quando chegar o milésimo gol, o Botafogo vai estar na Série A. Eu acredito que hoje o Botafogo vai conseguir uma grande vitória sobre o São Paulo. E vai indiretamente ajudar o Flamengo a ser campeão brasileiro, né, Túlio? Você acha que o Flamengo vai acabar levando, então, o título nacional? Olha, o Botafogo tem que se preocupar primeiro em fugir do rebaixamento. Agora, se vai beneficiar o Flamengo ou não, isso é consequência dos resultados, né? O Flamengo está merecendo, está dando uma grande arrancada aí, e se for para ficar entre São Paulo e Flamengo, que o título fique no Rio de Janeiro, né? Já que aumentar o número de conquistas do Rio de Janeiro sobre São Paulo. Agora, Túlio, 1998, São Paulo e Botafogo fizeram a final do torneio Rio-São Paulo. E o Botafogo foi campeão, vencendo o São Paulo no Morumbi por 3-2, depois empate 2-2 no Rio de Janeiro. E o técnico do São Paulo era o Nelsinho Batista, que um ano antes tinha pisado na bola com você no Corinthians. Ele e os jogadores ficaram enciumados com a sua presença. Que título com sabor especial esse, hein, Túlio? É verdade, né? Isso prova de que a gente, quando trabalha sério, com dignidade, honestidade, a justiça divina tarda, mas não falha. Mas eu não tenho nenhum rancor, nenhuma mágoa do Nelsinho, nem de tantos outros treinadores, não. O importante é que sempre fui um profissional exemplar, dedicado, e sempre que precisei, e tive à disposição dos clubes e dos técnicos que me treinaram. Então, isso faz parte do passado e, graças a Deus, as portas estão sempre abertas para mim em qualquer clube do Brasil. Agora, Túlio, voltando um pouquinho no tempo, não tem como falar com você sem falar de 1995, talvez o maior ano da sua carreira. Você fez 23 gols no Campeonato Brasileiro. Você, não sei se você é muito ligado a dados, estatísticas, geralmente o jogador não se liga muito nisso. Mas eu estava lendo um dado no blog do PVC, na semana passada, o Paulo Vinícius Coelho, jornalista da ESPN Brasil. Ele falava o seguinte, que você naquele campeonato fez 50% dos gols do Botafogo. Nunca na história do Campeonato Brasileiro o artilheiro da equipe campeã marcou tantas vezes, o que mostra evidentemente a sua importância naquele ano. Você sabia disso, Túlio? Não, esse dado realmente, eu sou muito ligado à estatística, números, curiosidades do futebol, né, principalmente da minha carreira, esse dado é importante. Vou até colocar no meu currículo, porque não é qualquer um, não é todo dia, né, que a gente é campeão brasileiro e de forma bem acentuada, né, bem protagonista mesmo, fazendo 50% dos gols de um time no campeonato. Realmente é muita coisa, mas isso eu devo, principalmente aos meus companheiros, porque sozinho eu não ia conseguir nem 10%, quanto mais 50%. Então, essa campanha, esses gols meus em 95 pelo Botafogo, é graças ao conjunto da obra. A minha parceria com o Donizete, com o Sérgio Manuel na época, o Beto, o Iranildo, os laterais, Wilson Goiano, enfim, todos aqueles que deram um passo para mim fazer gol, foram importantes nessa conquista. Agora, Túlio, o dia da final, 17 de dezembro de 1995, Botafogo 1, Santos 1, melhor dizendo, lá no estádio do Pacaembu, e o seu gol foi impedido. É claro que o artilheiro nato confere todas, mas na hora, você percebeu que você estava impedido, Túlio? Não, na hora a gente, é tão rápido, né, a situação ali, a circunstância do jogo, que não dá para você medir se está impedido ou não. Tanto é que foi um lance, bola parada, um bate-rebate, a bola sobrou na frente e eu só tive o pensamento de fazer o gol. Aí sim, depois, no tirateima, mas com mais calma, a gente foi ver que estava impedido. Mas é fácil, né? Depois que passa, com a tecnologia, o difícil é na hora. Infelizmente,
ele acabou errando e beneficiando a nós, botafoguenses, e os santistas ficaram na bronca. Mas faz parte, né? Hoje, com toda essa tecnologia, tem muitos erros de arbitragem, imagina há quase 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, realmente, foi um erro perdoável. Sem dúvida. Agora, Túlio, os santistas esses não perdoam jamais, né? Mas é o seguinte, passaram-se quase 15 anos, você foi o grande nome da conquista, como falei, já todo mundo sabe disso. Quando você ouve a seguinte frase: quem ganhou foi o Márcio Rezende de Freitas no apito, e não o Botafogo, e não o Túlio, e não o Paulo Autuori. Isso te revolta, Túlio? Não revolta não, porque a gente sabe, né? Para chegar numa final, numa conquista, não é por acaso, não é com a ajuda de juiz, né? A gente tem que ver o antes, né? Até chegar à final, quantos jogos importantes, quantas dificuldades nós enfrentamos, né? Então, quando você chega na final, é porque foram duas equipes merecedoras que fizeram campanhas belíssimas, e tanto o Santos quanto o Botafogo na época mereciam ser campeão. Só que só um pode ser campeão. Então, Deus quis que fosse o Botafogo, e graças a esse título, até hoje, o Botafogo é lembrado, né? E é um único título da história. E o Santos depois foi 2 vezes campeão, na época do Robinho, do Diego. Então, o Santos não precisa reclamar não, que ele tem mais título que nós. Agora, Túlio, 95 pela Seleção Brasileira, 17 de julho de 95, Brasil e Argentina. Você fazendo o gol de empate da Seleção Brasileira 2-2, ajeitando a bola com o braço. Aquele ano, realmente, você só não fez chover, né, Túlio? Francamente, hein? É verdade, ainda teve esse episódio aí da seleção, Copa América, né? Contra a Argentina, é um lance polêmico, até hoje dá essa repercussão quando joga Brasil e Argentina. Então eu fico feliz de ser 95 aí, né? Um grande ano da minha carreira profissional, sendo campeão, artilheiro do Carioca e do Brasileiro, seleção brasileira. Enfim, foram 63 gols na temporada, também acho que um dos recordes da história aí do futebol brasileiro, né? Numa temporada, em jogos oficiais, fazer tantos gols assim. Então isso deve-se muito a Deus, e depois ao talento, ao treinamento, à dedicação, né? E principalmente com a ajuda dos meus companheiros, tanto na seleção como no Botafogo naquela época. Eu devo muito a eles, porque eu sempre digo, o artilheiro sempre precisa de um garçom. E graças a Deus, nessa época, eu estava bem servido. Agora, Túlio, deixa eu tocar num assunto polêmico aqui. 1996, Libertadores da América no Maracanã, Botafogo e Universidad. O Botafogo vencia por 3-1. E você fez aquele gol, não para querer desprezar, mas quis fazer um gol diferente e reverente. Você estava sozinho, você levantou a bola e bateu de calcanhar. E os chilenos ficaram possessos com aquilo. E no jogo do segundo turno, você acabou não indo ao Chile. Ô Túlio, houve uma orientação formal da diretoria do Botafogo para que você não viajasse ao Chile para não aumentar o clima de hostilidade em relação à equipe? Não houve recomendação nenhuma. O que aconteceu foi realmente uma coincidência, um jogo antes de ir para o Chile, o jogo de volta, nós tivemos um clássico contra o Flamengo no Maracanã. Eu não me lembro o resultado, só sei que no finalzinho do jogo eu fiz uma jogada lá individual, e na hora de que eu fui chutar, eu acabei furando o chute, e isso me causou uma lesão no músculo posterior. Todo mundo achava que não era nada, que eu estava encenando, mas depois, no dia seguinte, fizemos um exame de ultrassom, ressonância, e foi constatado que tinha quase que um milímetro, 1 centímetro de espessura lá, de uma lesão. Então, por isso, a gente não foi para tratar daquela contratura, daquela contusão, para poder me recuperar no jogo seguinte. Então, foi realmente uma mera coincidência. Não, eu iria numa boa e iria encarar normalmente aquele jogo, porque sempre eu encaro os meus atos com honestidade, com responsabilidade e muita coragem. Túlio, para ver de finalizar, como é que está sendo conciliar a vida de vereador com a vida de jogador, Túlio? Está sendo muito boa, né? Muita gente duvidava. Se eu não me engano, eu vou até solicitar o Guinness Book aí que meu nome seja incluso no livro dos recordes, porque é o único jogador e político em atividade no futebol mundial, né? Que consegue conciliar as duas carreiras e conciliar bem, né? E tanto é que estou aí com quase 900 gols na carreira, sou um vereador revelação aqui em Goiás, com mais de 50 projetos, 200 requerimentos,
Então a gente está muito feliz e já somos pré-candidatos a deputado federal no ano que vem e vamos conciliar a carreira de jogador com a carreira de político. Eu quero mostrar para o Brasil que o jogador de futebol não sabe apenas jogar bola dentro de campo, que sabe atuar, fazer coisas boas e benefício da nossa população. E nesse período também sou palestrante, estou dando palestras para as grandes empresas, para as prefeituras, né, para as faculdades, que a gente quer mostrar um pouco da nossa história, da nossa carreira de sucesso, como se deve fazer, com muito trabalho e dedicação, você ser alguém na vida. Então, a gente está nesses projetos todos aí, e tudo maravilha, vai dar muita alegria ainda à torcida botafoguense. E o discurso político tá afiado, né, Túlio? Você jogou já no Goiás e no Vila e você fala que é o artilheiro melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. Tá afiado o discurso já, hein, Túlio? É isso aí. Não é à toa que a gente jogou no Vila, no Goiás, no Atlético, no Goiânia, os 4 times da capital, mais umas 2 ou 3 ou 4 clubes do interior, justamente para agradar toda a torcida de Goiânia e do estado. E não é à toa que a gente é pré-candidato a deputado federal, para justamente agariar, né, possíveis eleitores para as eleições de 2010. Túlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Pai Querer Futebol Memória. Um grande abraço para você, Túlio Maravilha. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa, obrigado. Pai Querer, Memória do Futebol. Um abraço a todos aí. E quando quiser, nós estamos à disposição. Fique ligado, hein? Ano que vem, em janeiro, teremos o Gol 900. E vamos rumo ao milésimo até 2011. Deus quiser. Botafogo na primeira divisão. Deus quiser. Um abraço, Tulião. Um abraço.